Olá, eu sou César Fernandes e vou apresentar esse documentário que tem como objetivo principal contribuir para o Banco de Memórias Cultural da cidade de Nova Iguaçu, protagonizando a antiga estação ferroviária de Rio Douro, que teve um papel estratégico para o desenvolvimento de toda essa região aqui. Bora lá! No período Brasil Imperial, observamos que os registros históricos se referem a Rio Douro como Rio do Ouro. O período é o Brasil Império, a corte na época. O país era governado por Dom Pedro II. O ano é a partir de 1870. Com o crescimento populacional, exigiu-se cada vez mais água na cidade. Fato esse que obrigou o início da captação de mananciais mais distantes, fora do município neutro, porque as nascentes locais não eram mais suficientes. O primeiro aproveitamento de mananciais mais distantes foi feito por uma comissão composta pelos engenheiros André e Antônio Rebouças e Luiz Francisco Monteiro de Barros, encarregada pelo governo em 1870. De realizar obras de emergência para resolver grave crise no abastecimento de água. Exploraram eles as nascentes do Rio do Ouro, na Serra de Tinguá, e conseguiram em um mês o reforço de mais de 2 milhões de litros por dia. Em seu relatório, em dezembro de 1870, indicavam a necessidade de obras duradouras para essa adução, e a construção de um grande reservatório de 100 milhões de litros de água, com 4 compartimentos no alto do Morro de Santo Antônio. Em 1877, foi concluída pelo engenheiro Jerônimo de Moraes Jardim, então inspetor de obras públicas, a adutora de São Pedro, em Jaceruba, captando o rio do mesmo nome na encosta da Serra do Mar, que tinha mais de 57 quilômetros de extensão em tubos de ferro de 80 centímetros de diâmetro. Essa obra marcou uma nova fase no sistema de abastecimento de água da cidade, ou seja, a captação com obras definitivas de mananciais distantes, prevendo as maiores exigências não só do presente como do futuro, e pondo em prática as ideias dos engenheiros Azeredo Coutinho e irmãos Rebouças. Em 1880, fica concluída a obra da segunda adutora longa do Rio do Ouro, também desde a encosta da Serra do Mar, com mais de 48 quilômetros em tubos de ferro de 80 centímetros de diâmetro. Para o transporte dos materiais para a construção e manutenção dessas adutoras, foi construída uma pequena estrada de ferro com bitola de 1 metro, que depois ficou conhecida como Estrada de Ferro Rio do Ouro, e em 1883 aberta ao tráfego público. Nessa ferrovia de tráfego leve e com material rodante também leve, havia uma curiosa ponte na qual a própria adutora era usada como viga, sobre pilares de alvenaria, estando os trilhos assentados diretamente sobre a tubulação. Apesar do grande progresso que representava, o sistema tinha o defeito de ser extremamente vulnerável em relação às variações sazonais de vazão dos mananciais, pelo fato de não existirem barragens com reservatórios reguladores nos pontos de captação. Somente a adutora do Rio do Ouro tinha uma pequena bacia de acumulação. Com isso, nos anos de fortes estiagens, o abastecimento de água da cidade ficava seriamente prejudicado. Foi o que aconteceu no verão de 1888, quando a falta d'água na cidade assumiu proporções de calamidade pública. A grita era nas ruas e até pela imprensa, reclamando do governo providências urgentes para remediar a dramática situação. Respondendo a críticas da imprensa que afirmavam a possibilidade de uma solução rápida, o ministro da Agricultura publicou uma nota nos jornais
em que pedia que indicassem o nome do profissional capaz de realizar esse milagre, dizendo também que, uma vez indicado o nome de quem aceite tal responsabilidade, dando as precisas garantias, o governo não cerceará despesas. Duas respostas apareceram dos engenheiros Buarque e Maia e de Francisco de Paula Bicalho, propondo conseguir um substancial reforço de água em 40 dias. Prazo considerado miraculoso pelo governo e grande demais pela opinião pública, que não podia esperar tanto. O governo já se preparava para assinar o contrato com o engenheiro Francisco Bicalho, quando o então jovem e desconhecido engenheiro Paulo de Fronten envia uma carta ao jornal Diário de Notícias apontando falhas na proposta aprovada e assumindo a responsabilidade de, no prazo de 6 dias e pela quantia de 80 contos de réis, bem menos do que os outros pediram, para trazer à cidade um reforço de 15 milhões de litros diários, desde que o governo cedesse tubos existentes em seus depósitos e facilitasse o transporte pela estrada de ferro Rio do Ouro. Previa ele a captação de novos mananciais, também na Serra do Mar, próximos ao Rio do Ouro, conseguindo assim um reforço para essa adutora. Essa carta teve o efeito de uma bomba. De um lado, a incredulidade diante de uma proposta tão ousada. Do outro lado, a necessidade premente de atender ao clamor público. O povo esperançado acreditava nos 6 dias. Os eternos descrentes da capacidade alheia, porém, taxavam a proposta de ousadia de moço inexperiente. Os próprios engenheiros, seus colegas, duvidavam que fosse possível realizar a obra em tão curto prazo. O fato chegou ao conhecimento do imperador Dom Pedro II, que imediatamente mandou estudar a proposta do moço. Com isso, a proposta de Paulo de Fronten foi afinal aceita, mas o governo, para se precaver, incluiu no contrato cláusulas draconianas, que o proponente teve de aceitar porque não havia tempo para discutir. Além da pesadíssima multa para cada dia de atraso, nenhuma ressalva era prevista a favor do contratante. No caso de imprevistos naturais ou falhas do governo, e, de fato, tudo isso aconteceu. Iniciou-se o recrutamento do pessoal e, para apressá-los, Fronten anunciou uma diária de 5.000 réis, bem acima do que era usual. Os trabalhadores foram divididos em 2 turmas, chefiados pelos engenheiros Carlos Sampaio e Júlio Paranaguá, e depois também por João de Barros Carvalhais, auxiliados por numerosos alunos da Escola Politécnica. O serviço principiou sob forte temporal, que se prolongou por quase todos os dias, criando assim mais uma dificuldade, além de falhas de comunicação dos telégrafos e desencontros nos transportes a cargo do governo. De início, os tubos foram levados em carroças, dos depósitos até a estação da estrada de ferro Rio do Ouro, que os transportava à estação final no Tinguá. Os tubos depois seguiam a braços pela serra acima, até os pontos de captação. Paulo de Fronten comprou grande quantidade de machados e enxadas e trabalhou-se ininterruptamente dia e noite. Afinal, apesar de todos os percalços, no dia 23 de março de 1889, chegava a água prometida à Caixa do Barrelão, pertencente à adutora do Rio do Ouro. A linha, construída com tubos, calhas, etc., ia dessa caixa até 3 cachoeiras na Serra do Comércio. Fronten pediu ao engenheiro Carvalhais que ficasse no local por mais 30 dias, para possíveis reparos e manutenção da linha, porque diziam os descrentes que a água jorraria somente por alguns poucos dias.
A cidade vibrou de entusiasmo, além da recepção aos engenheiros e operários quando regressaram. Houve uma subscrição pública para custear a cunhagem de medalhas comemorativas do feito. Esse episódio, que ficou conhecido como da Água em 6 Dias, entrou também para o folclore popular e foi motivo até de música de carnaval. André Rebouças, amigo de Fronten, enviou-lhe entusiástico telegrama. 1000 parabéns, eterna glória ao filho predileto da Escola Politécnica. O mais entusiástico abraço, com todo o coração, André Rebouças. Olá, eu sou César Fernandes e hoje nós estamos aqui na captação de água, na reserva biológica do Tinguá, na represa de Rio Douro. Aqui nessa estação era a última parada do trem que percorria a estrada de ferro de Rio Douro, antiga ferrovia de Rio Douro. Sandra, então vamos falar um pouco sobre a reserva. Explica pra gente o que é uma reserva biológica. Bom, uma reserva biológica é uma unidade de proteção integral de uso restrito. O que é isso? É salvo para educação ambiental, que nem o Planeta, várias outras instituições trazem alunos. Sim, a ONG Planeta Verde e outras instituições também, prefeituras. Trazer os alunos aqui, ali na captação, principalmente, lá no reservatório, onde o pessoal Para quem não conhece a captação que você diz, a represa. É o reservatório, isso, é o reservatório do Rio Douro, a represa. As pessoas aqui chamam de represa, né? Para a gente é captação. Tanto ela se reserva ela na represa ali. E depois vai para o destino dela. Não sei quantos litros de água. Então, essa unidade de proteção integral é uso restrito, como eu estava falando, educação ambiental, pesquisa científica, sim, várias instituições, né, federais, faculdades, universidades, eles desenvolvem, nós fazemos isso, com outras ONGs e tudo, desenvolvem trabalhos de pesquisa aqui. A gente tentar proteger, salvaguardar. Sim. Educação ambiental é aquilo que a gente faz lá na sede. A gente traz aluno, certo. A gente mostra, eles vão aprender. Aí depende de quem está trazendo, né? Nós temos Até uma porque linha... aqui é uma área restrita, né? Aqui sim, essas visitas tem que ter o acompanhamento do ICMBio, que é o órgão gestor. Tá? Certo. Aqui tem as captações, a autonomia da SEDAI. Essas construções, né, da época do Império, inclusive. Né? A gestão é da SEDAI, mas a gestão do território é do ICMBio. Certo. Da Reserva Biológica Tinguá, que tem sede lá em Tinguá, e eles cobrem todos esses territórios, né? A reserva vai de Caxias, lá de Xerém, até Miguel Pereira. É todo que a gente chama do maciço do Tinguá, é toda essa reserva, é toda essa cadeia de montanha. Educação ambiental, pesquisa científica. A gente desenvolve estudos aqui sobre fauna, flora, biodiversidade. Pô, tem espécie aqui que nem foi catalogada ainda, né? Não, com certeza não. Tem muito que aprender aqui, tem muito que ser descoberto aqui. E aquilo que eu falei, sempre com acompanhamento do órgão gestor, de uma equipe do ICMBio. Agora eles têm os ATAs, né? Agente Temporário Ambiental, que acompanha nas visitações. A Reserva Biológica do Tinguá, hoje, ela está dentro do núcleo de gestão integrada. Foi um modelo de gestão que eles criaram para facilitar administrar melhor as unidades. Mas tem uma linha que acha que a Rebio precisa estar sozinha, ter uma administração própria. Hoje, a Rebio está dentro do NGI Serra Fluminense.
Rio Douro é uma área de proteção ambiental, não viu falando? Rio Douro é uma área de proteção ambiental. O sustentável, sabe? Pode muita coisa, já uma reserva biológica não. Por isso que eu falo, uso restrito. Uso restrito, você não pode entrar. Para a gente estar aqui, a gente precisou de uma autorização do ICMBio, que reportou a SEDAI, para a gente poder estar filmando aqui e produzir. Foi todo um trâmite, né? Sim, senão é crime. Claro, até crime. Se conseguir essa autorização do órgão competente. Sim, né? A gente tivemos o apoio deles, do ICMBio, da Serra Fluminense. O pessoal lá do Parnaso foi muito atencioso com a gente nesse sentido. E a gente conseguiu estar aqui para produzir esse documentário, porque é fundamental. A gente tem uma entrevista com um pesquisador e foi o que ele disse, não tem como a gente falar, porque o documentário trata de quê? Trilhos do passado, né? A gente está falando, está contando a história de quê? Da estrada de ferro Rio Douro, que vem aqui, a gente veio mostrar a estação, que era o final. Né? O último aqui, ponto da antiga ferrovia. Última parada da antiga Rio Douro. Estrada de ferro. A estrada de ferro vem, tem o ramal Tinguá, Vila de Cava. Estou falando da nossa URG, vamos falar assim. A gente está na URG Tinguá. Então, Tinguá, Vila de Cava, Rio Douro e vamos para Jaceruba. Termina, o final é Jaceruba. Essa estação aqui é a última parada da Maria Fumaça em Rio Douro, porque tinha gente. Aí a gente vai pegar a fala da nossa amiguinha lá, né? A Mercedes, ela vai contar isso. Ela viveu aquele tempo. Sim. Ela estava naquele tempo que os funcionários da SEDAI moravam aqui. Sim, nós vimos. Não era reserva biológica. Vários prédios, construções ali, né, que eram moradias. Sim, aqui em cima, sabe? O vô Teixeira, primeiro guarda florestal de Rio Douro, ele morava lá em cima na serra, você tem noção? Nossa. É muito distante. Imagina uma pessoa morar lá em cima. A escola era aqui. Tinha uma escola. Por quê? Porque a maioria... É aquilo, né, César? Um povoado se forma, tipo, antigamente era assim, hoje, até pelo Código Florestal, você não pode ter construção em beira de rio. Sim. Mas naquele tempo é aquilo. Nós vemos na fachada dos prédios, como ali embaixo, 1880. 1880. Isso começou, obra de igreja, tipo, olha a dificuldade para fazer. Então eles começaram... Construído talvez até por escravos, né? Talvez não, por escravos. Escravos, mas teve mão de obra de fora também. Muito imigrante. Japonês, Tinguá, a gente tem a história da água também, da água dos 6 dias. Isso. E logo depois é aquilo, né? Foi o Rebouças. Foi... foi o engenheiro da época, tá fugindo da minha cabeça agora, mas ele era republicano. A água de 6 dias meio que acabou com a monarquia, né? Porque eles tentaram... Não vamos nem falar disso. Não, eu sou fã de Dom Pedro II. Eu sou fã de Dom Pedro II. Agora, logo depois caiu. Tanto que eles derrubaram a monarquia e veio a república. Tanto que lá na captação, se você for no Brasão, eu passei minha vida inteira achando que aquele brasão ali era do Império e não é. Aquele brasão ali é da República. Justamente, ela começou a ser construída no Império, mas finalizou na República. Entendeu? Maravilha. Né? Maravilha. Aí, é isso. Mas eu não terminei ainda. Educação ambiental, porque é uso restrito. Educação ambiental. Pesquisa científica,
Agora, eles vão começar a fazer visita guiada com as escolas, com acompanhamento, visita guiada para as escolas, vir conhecer, se bem que isso já existia, não é uma coisa... A gente sempre fez aqui, em Tinguá também, eles tinham visita com estudante, sim. Só que agora vai ser com mais frequência, mas sempre com acompanhamento do ICMBio. Não vem sozinho, né? Entendi. Isso é uma unidade de proteção integral. Bom, agora nós estamos aqui com o nosso querido amigo Alofes Daniel, que é mestre em História, professor de História. Ele vai falar um pouco da história dele e do nosso tema da antiga estação ferroviária de Rio Douro. Obrigado, César, pelo convite de participar dessa atividade cultural que a gente está fazendo aqui. É uma satisfação. Como você já disse, né, meu nome é Alofes Daniel, sou historiador, sou mestre pela Unirio, professor da Rede Duque de Caxias e da Rede de Seropédica. E durante alguns anos eu atuei na Prefeitura de Nova Iguaçu na gestão pública e tive a oportunidade de também atuar dentro dessa experiência como responsável de patrimônio histórico da cidade. Infelizmente, a nossa atuação ela foi limitada pela questão dos recursos públicos. Apesar da boa vontade em determinado momento em permitir que algumas pessoas abnegadas, como Flávio Araújo, atuassem no patrimônio da cidade, isso não foi acompanhado de aporte financeiro, né? E sem recurso você não consegue fazer, por exemplo, o tratamento de uma estação como a Estação Rio Douro, né? Então, não tem como cuidar de patrimônio histórico sem orçamento votado, sem recurso vinculado a essa despesa, a essa rubrica. Na minha trajetória de pesquisador, eu comecei estudando Nova Iguaçu através da fala das pessoas mais velhas, né? E um dos lugares que a gente chegou através dessas falas foi essa região que vai em torno da ferrovia, né? A ferrovia do Milagre das Águas. As pessoas têm essa memória da ferrovia do Milagre das Águas. Eu pude conversar com pessoas que vieram de outras regiões do país, como o Nordeste, morar em partes do município de Nova Iguaçu, como Belfor Roxo, que era parte de Nova Iguaçu na época, e que mesmo trabalhando em Belfor Roxo ou trabalhando na cidade do Rio de Janeiro, usavam a ferrovia para o seu deslocamento cotidiano para trabalho, ou usavam a ferrovia para o seu lazer nas cachoeiras, no interior do município. Foi muito interessante conversar com o senhor, por exemplo. Ele trouxe uma narrativa muito curiosa. Ele trabalhava em Belfor Roxo numa olaria, né? A região tinha muitas olarias, nós servíamos telhas, manilhas, lajotões de tijolo para a cidade do Rio de Janeiro e para a construção da região, né? Por muitos anos. Desde o século XVIII nós temos olarias na região, com certeza, isso é registrado em documentos. Até pouco tempo tinha uma aqui próximo. Sim, a região aqui, essa região é rica na matéria-prima da olaria, né, que é o barro vermelho, a tabatinga vermelha. E aí, esse senhor me dizia o seguinte: ele trabalhava na olaria, nos dias da semana, mas tinha épocas de colheita que ele pegava o trem, ele falava, pegava o Maria Fumaça e ia a Tinguá trabalhar na colheita de hortaliças, de frutas. Tinha uma grande colônia de japoneses no entorno do que hoje a gente chama de Rebio Tinguá. Lembrando que a Rebio só chega nos anos 80. Alofes, e quanto a esse prédio, a antiga estação de Rio Douro? Fala um pouco com a gente sobre isso. Nós estamos numa estação tombada, né? Esse patrimônio que fez parte do que restou da antiga rede ferroviária federal, mas essa remonta a uma ferrovia que vem do século XIX, foi construída para acessar os mananciais de água aqui da região. A ferrovia veio para trazer os dutos de água. Essa estação, que tem a sua inscrição 1916, né, ela é uma construção em cima de uma parada, né? Já existia uma parada em Rio Douro,
Nós temos a construção da estação, vai ser inaugurada, né, em 1916. Aqui você tinha telégrafo, aqui você tinha serviço postal para atender a parada do trem. Mas essa parada ela já existia antes do prédio da estação, porque a ferrovia é do último quartel, né, dos últimos 25 anos do século XIX. Qual é a importância de você ter esse serviço aqui? A partir de 1912, você já tem com certeza consolidado o transporte de passageiros, né? Na verdade, desde o fim do século XIX, já tem transporte de passageiros, já tem bilhetagem. O objetivo original, que era a construção do caminho para as águas, que levava a água do Rio Douro, do Santo Antônio, do São Pedro, até a corte do Rio de Janeiro, com a República, essa região ela vai mudar a dinâmica, vai ser um lugar habitável. A produção agrícola aqui dessa região vai para o centro, vai para a cidade do Rio de Janeiro. Haverá também esse deslocamento pendular. As pessoas que moram aqui e que não são funcionários, nem da empresa de águas, que não era a SEDAI ainda, né? E que agora tem a SEDAI Águas do Rio, e da empresa de transporte ferroviário, elas morando aqui precisavam estudar, adquirir seus bens de subsistência que não eram produzidos aqui, em outros lugares, ou no Rio de Janeiro, ou no subúrbio do Rio de Janeiro, ou na cidade de Nova Iguaçu, né? Então a pessoa pegava o trem, ia até o seu destino e voltava. Esse movimento pendular que nós conhecemos na Baixada Fluminense, em todo o território da Baixada Fluminense. Esse prédio ele vai deixar de atender a população junto com o encerramento do serviço ferroviário. Esse serviço de transporte ferroviário ele vai sendo desmontado durante a ditadura militar, né? Nós temos entre 1964 e 1970 o desmonte dessa linha ferroviária. O que acontece? O que nós enxergamos aqui como problema e solução? Uma estação ferroviária como essa é atraente. É atraente pela sua estética, ela é atraente pela sua importância e relevância. Então uma pessoa que passa, como nós vimos dezenas de pessoas aqui hoje passando de bicicleta, ela olha um edifício desse e não entende do que se trata. Aqui a gente podia ter um data show mostrando a riqueza da natureza, as espécies nativas, as espécies endêmicas, fauna e flora da região, um roteiro. Esse documentário que você está preparando podia estar sendo exibido todo final de semana para o visitante que nunca veio. De repente o cara está indo pedalar até Jaceruba, foi até Jaceruba, voltou, vai lanchar, vai beber uma água, passa aqui no posto, bebe uma água, recebe um documento, um prospecto informando o que ele está vendo, o que é que ele está conhecendo, o lugar que ele está visitando. Ele sai daqui com o exercício físico, com a higiene mental, mas também sai com a consciência cidadã, né, de que aqui tem um patrimônio histórico, um patrimônio ambiental a ser cuidado, a ser preservado. Olá, eu sou César Fernandes. A gente vai conhecer mais um pouco da história da Estação Ferroviária de Rio Douro. Estamos aqui com nossa matriarca, Dona Mercedes. Um prazer. Obrigado por vocês estarem aqui. A Selma, nosso amigo Zé, também sabe muito. E o filho dele, essa família aqui que está com a gente, para a gente começar a conversar. Então, fala, Dona Mercedes, fala um pouco da senhora, o que a senhora lembra daqui, da estação de Rio Douro? Da estação de Rio Douro, eu me lembro muita coisa boa. Era uma felicidade. Aqui na estação era uma felicidade para mim. Guardo a saudade até hoje do trem que nos trazia aqui. E passava daqui para Jaceruba. A senhora viajou nesses trens que passava aqui? Muito, Sério? muito demais. Mas viajei muito nesse trem e gostava. Era um trem maravilhoso que tinha aqui. Ele ia até a Jaceruba, voltava ali naquele entroncamento ali, o maquinista enchia ele d'água para... Lá em Jaceruba? Ali naquele entroncamento que tem ali Caído Velho. Aqui do entroncamento aqui de Rio Douro? Meu primo que morava em Belfor Roxo, era que puxava aquela borracha grande de água lá do teto daquele ali, enchia o trem de água.
para ele ser movido até chegar em Belfor Roxo. Quando chegava em Belfor Roxo, nós saltávamos e pegávamos o outro até a central do Brasil. Eu viajei muito, 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 muito nele. Era um trem bom, tudo gente de respeito, um trem muito bom. Eu adorava o trem. Já, pro lado da represa... Represa lá na Serra, que a senhora Não, a disse. represa aqui. A represa aqui, a nossa aqui, represa. Do Alberto Costa que comandava. Sim. Quem? Tá entendendo? Não tinha ali ainda. Aí, aqui era uma fazenda muito grande. Eu estudava aqui. Aí, como eu morava lá em cima, na beira do morro, aí a professora, mulher do Alberto Costa, administrador da represa, naquela época, botava nós na carroça puxada a burro e trazia até aqui para nós estudar. Gente muito boa, que até hoje eu não gosto de pensar e nem falar o nome do Alberto Costa, pela Boas morte que ele lembranças, morreu. né? Um homem muito bom. Eu fico triste quando eu lembro da morte dele. Quer dizer, Tá então, entendendo? dona Mercedes, a senhora Por quê? ia para a escola de carroça? Puxada a burro, do chefe da igreja, Alberto Costa. Sim. E a dona Sofia, a mulher dele, que dava aula aqui, para a primeira, segunda, terceira e quarta série, aqui. Era uma escola muito boa, mulher muito boa. Nós íamos a pé lá na casa dela, na represa, conversar com ela. Aqui até a represa a passear com pé, ela. dona Mercedes. Nós ia a pé na represa, era nossa amiga, o chefe era nosso amigo. Isso é o quê? por Uns isso- 10 quilômetros, né? Pô, é louco. Daqui na represa? Não, dá 2 metros. Nós ia voltar. para queimado a pé, levava de fundo. Nossa. Naquele tempo, porque aqui na represa era perto. A senhora vinha para visitar o trem chegar. Então o trajeto dessa ferrovia, daqui da estação, da antiga estação de Rio Douro, ia até Belfor Roxo, o trem. só até Trem. Belfor Roxo. Belfor Roxo nós saltava, atravessava a roleta e entrava no outro que ia até a central do Brasil. Ah, entendi. Entendeu? Da central do Brasil, que nós saltava e que ia onde queria. Tá entendendo? Entendi. Mas viajei muito, 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 muito nesse trem. Gostava muito dele. E como era o trem? Eu acho. Como era o trem? Para mim, aquele tempo era melhor do que hoje. Como é que Hoje era é o guerra. trem? Eu também acho. Eu não vivi nesse tempo, mas a senhora sabe que minha avó, nossa avó, Vó Mira, né? andou, também vinha para cá, para Rio Douro, nesse trem. Eu não sabia. Sua avó, qual é o nome dela? A Palmira. Vó Mira. Palmira. É. Me lembro do nome. Sério? Vó Me Mira. lembro do nome. Palmira. Ela Mãe do Mazinho. A senhora lembra Mãe do do- Mazinho? Mazinha? Mazinho que foi presidente ali do clube. Não, a ideia agora não está assim. Ela era Mas eu não Conhecendo sabia ninguém. que ela Quando tinha. fala para mim, aí eu a lembro da pessoa. Eu conheço a pessoa, mas não sei quem é. Estou com a mente assim. Agora, quando era a senhora Maravilha. jovem, quando o trem vinha, o que vocês faziam? Quando o trem vinha, É. nós já estávamos sentados aqui esperando ele. aqui. Aí, ali tinha um quarto para depositar as compras que a gente fazia lá embaixo. Chegava aqui, guardava, meu pai fazia compra lá em Coelho da Rocha, aí vinha, botava aí dentro, depois Aqui vinha dentro, prédio, buscar. dentro da estação? Tinha um cômodo bom de botar as coisas, era muito bom. Tinha um varejo ali do lado, ó, um varejo muito bom ali do lado, tá entendendo? Aí ele botava as compras, tudo aqui do mês, aqui dentro da estação, e eu ia para casa. Depois ele vinha com o carrinho buscar e levar para casa. Mas eu adoro, não esqueço daquele tempo que não volta mais. Ah, e quando o trem quebrava? O acidente E que quando morreu, o trem o quebrava? acidente do trem. Quando o trem quebrava, E quanto tempo? ele dava 3 apitos longos, mas muito longos que não acabava. Ele não quebrava, ele saía a roda fora da linha só. Mas tipo, Aí- descarrilava mesmo? Não, É mesmo? aí, não. A linha, a roda saía fora do trilho, ele não caía. Ah, ele Aí descarrilava. ele dava Era de uma 3 pistola apitos longos. Tu vê, nós morávamos lá em cima ali, lá pra cima, na beira do morro, nós escutávamos o apito. E meu pai, como era encarregado, o meu sogro era feitor, tá entendendo? Escutava Sério? o apito, Feitor, explica escutava o o que é feitor. apito. Aí o que eles faziam? Eles botavam o trole na linha
tocado a vara, tocando a vara, e ia subindo até o local de socorrer o trem. Chegava lá, eles metiam a escavadeira na roda, botava na linha e vinha embora. Entendeu? Agora, Fala um pouco para mim, dona Mercedes, dessa história de feitor do seu sogro. O que ele fazia? Ó, meu sogro, ele era... Deixa eu ver, meu pai era encarregado, meu sogro era feitor. Supervisor. Meu Era sogro como era se fosse um feitor. supervisor. Só que ele Trabalhava na ferrovia? feitor da ferrovia. Ah, o Da meu rede sogro. ferroviária. Mas meu pai, que era encarregado abaixo do nível dele, entendeu? Entendia vezes mais do que ele. Entendia mais do que ele na hora de levantar Que era os trem e funcionário. tudo. Era. e de Manezinho, por que era chamado de guarda-chave? Guarda-chave, eu quero saber dessa história. Ah, A chave é bom. porque tinha chave. Depois que fizeram a linha para a represa, eles fizeram um triângulo assim ali, entendeu? E fez a casa para os empregados. Porque naquele tempo a gente vivia assim, morando em casa de barro, de estuque, não tinha banheiro, não tinha nada. Tá entendendo? Então eles fizeram um triângulo ali, onde tá aquelas casas ali, que ali era proibido, ninguém podia fazer casa. Ali, Ninguém podia. ali a senhora fala ali, é na onde? Na avenida? Acima do truncamento para cima. Ah, entendi. Aquelas Onde casas era a ali. cruz? Era um triângulo assim, ó, Daí pra cima. com as casas dentro. Desce, Aí o feitor foi para lá, o encarregado, que era meu pai, parece que mais 3 empregados. Aí foi uma felicidade, porque aí tinha água em casa, tinha banheiro, tá entendendo? Era gente boa, era todos considerados conforto irmãos. chegou, mais Não, conforto, o povo né? do lugar é considerado irmãos, família, família, tá entendendo? Bons tempos, né, dona? Mas só tinha casa dali da estação, da rua que vai para Queimados para cima. Casas que eu digo assim, barraco de barro, tá entendendo? Mas era um tempo muito feliz. Eu considero melhor do que o tempo hoje, pelo que eu vejo. Eu a também. desgraça que está acontecendo. Eu também. Está entendendo que nós Ontem ela vivíamos falou na do acidente felicidade do trem que matou naquele tempo. o irmão Tá de Fernando. entendendo? Aí nós mudamos para ali, para aquela casa teve um ali, acidente. dos empregados. Falecido. O feitor tinha uma casa melhor, que tinha banheira grande dentro do quarto. Banheira dentro do quarto? Banheira enorme. Eita. Do trem, Banheira. do trem Não sei foi como é que eles faziam um negócio lá, que ligavam uma caixa e a caixa caía dentro da banheira, dentro do quarto, eles tomavam banho. Nós, o nosso banheiro já era só chuveiro, mas era bom. Chuveiro, vaso, tinha tudo direitinho. É. Para nós ali, tá entendendo? Então, Selma, fala um pouco da tua mãe pra Bom, gente. a minha mãe foi nascida e criada aqui no Rio Douro. Ela conta muita história para mim, né? Para meus irmãos, do tempo antigo, do trem Maria Fumaça. Maria Fumaça. Era o trem Maria Fumaça, que ele vinha soltando aquela fumacinha, né? E que eles eram novos, aí vinha receber o trem aqui. O único divertimento dela era com as irmãs dela, vir a chegada do trem, depois eles iam embora para casa. Tá? Aquele apito que ela fala, né, quando, por exemplo, quando quebrava, eu imagino que é tipo nos filmes antigos que a gente via, né, de faroeste que vinha os vinha trens. de longe. Os empregados tudo chutavam o apito. Aí, Ia pra lá socorrer. Botava Isso. a roda no trilho. Pra Então consertar, as histórias Saía dela pra fora, gente é. era essa, que viu o trem, eu peguei o trem, quando o trem terminou aqui, eu estava com 5 anos. Então não tem aquela lembrança igual meus Entendi. irmãos têm. Né? Então eu escuto mais a história dela, que ela adora contar essas histórias antigas pra gente. Gosto Ela se muito. arrumava com as irmãs, via ver o trem, depois Era vinha. muito bom. Um dia ela pegou o trem para ir para Jaceruba, para casa do pastor Jame, que a gente era parente, né? A esposa do pastor Jame, a minha avó dela criou. Aí chegou lá, o trem quebrou, eles tiveram que dormir dentro do trem, mas foi muito divertido, muito gostoso, e que ela passeava muito nesse trem. Assim que ela conta pra gente a história dela. Maravilha. Né? Eu quero saber. Era um sonho. Ela vai fazer 90 anos agora, dia 17 de maio. Então já tem 90 anos Que bênção, de hein, história. dona Mercedes? De O história. problema meu não é a idade. Não, O problema meu é a Qual é? cabeça. a enfermidade, né? É. Não, a senhora está bem.
A senhora 90 tá anos, muito né? bem. E olha, vou ver muitos aniversários ainda, hein, seus, tá? Eu quero, gente, saber sobre um acidente. Eu lembro que eu ouvia falar muito sobre esse acidente desse trem. Alguém me fala aí, Bom, Zé. César, eu lembro de um acidente que foi contado por ela e por um morador antigo. Do 49, que chamava ali 49, né? Aonde? Ali depois do corte, daquela barreira. Ah, tá, lá no E ele tá Caripau. falando que isso teve. Eu lembro de um aqui, que um rapaz caiu do trem, por isso que tinha uma Aqui cruz na ali. É. Aquela cruz que tinha ali Isso. perto Não, aquela cruz. da praça foi por causa desse acidente? Eu soube assim, que o rapaz Não, caiu. foi enterrado 3 ali. Então, e aí enterraram ele ali mesmo, que não tinha lugar para enterrar na época. Eu conheci Mas a muito. família não apareceu, ninguém. Não, um morava lá dentro da loja. Naquele tempo, a gente levava os defuntos a pé daqui para Queimados. E eles, eu não sei a situação deles. Que eles morreram, enterrou 3 ali e fizeram uma cruz no triângulo. Entendi. Da Mas linha do houve, trem. né, um velório. houve... Eles mesmos enterraram lá. Sei. Morreu, enterrou. Os 3 lá. Eu O ouvia restante, essa história. eu desde carreguei criança. caixão, Queimados a pé daqui até lá. Sério, dona? Nós carregava dos neném, das criancinhas. Nós que era mocinha, criança, carregava das criancinhas. E os adultos carregava dos adultos. Cada um pegava um pouquinho, de vez em quando largava, entregava para o outro, até chegar em Queimados. Tá entendendo? E para nós era uma alegria, nós não sentia nada. Todos tinham saúde. Ainda tem saúde. É, porque naquela hoje não época tem. não tinha luz, né? Eu fui ver, até uma vez a Alex se assustou, como é que a gente brincava aqui no escuro. A gente brincava no escuro, né? Eu peguei a época sem luz. Aí a gente brincava, era eu, a mãe dele, Não tinha. Não tinha energia. elétrica, Não, aquele chegou já era adulta já. Ih, mas não brincava. Aí a gente brincava no escuro, era tocha de bambu, Até hoje eu me lembro lamparina. das músicas de roda, de verso que nós cantava dentro da roda, cada um entrava, cantava um verso, saía. Era uma coisa muito linda, que hoje nunca mais vai aparecer mais no mundo. Entendi. Coisa muito boa. Maravilha. Ultimamente fizeram um clube ali, como que eu dancei naquele clube. Eu lembro do clube? Lembro. Lembro. A minha filha dançou muito naquele, essa aí, ó. Dançou muito no clube de Rio Douro. Estudava numa escolinha aqui pela prefeitura de Nova Iguaçu. Aí depois minha mãe me tirou e me colocou na escola da Represa, que tinha aula para todos os filhos dos empregados, né? E meu pai trabalhou muitos anos lá, já foi carregado. Aí eu fui transferida para lá, que era uma escola boa, um bom ensino, que a professora chamava Dona Mariazinha e Dona Irene. Então era igual minha mãe falou, era um cômodo grande, que ali a gente estudava tudo junto, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Tá? Mas era uma escola excelente. Quem fazia a merenda pra gente era seu Valdir, também que era o empregado, uma merenda deliciosa. Né? Quando não tinha picape, a gente pegava a picape ali na praça e levava. Quando não tinha, a gente ia a pé e voltava a pé. E a gente não tinha assim, problema de voltar a pé, a gente vinha brincando, cantando. Eu era mais velha, tomando conta de todo mundo, mas não podia entregar os amigos, né? Só um dia que eu tive que entregar. Mas vinha numa boa e era muito bom também a escola lá em cima pra gente. E hoje é Aí uma depois, né, foi mudando e acabou a escola, que foi uma pena, que aquilo ali era para estar em pé. Até hoje, né? Que era um patrimônio, mas muito bonito. Tá? Como também a casa do encarregado, que era muito lindo, muito bonito aquilo ali. Quando eu peguei um pouquinho, desfrutei, a represa era linda, ela era toda enfeitada de flores, tudo limpinho, tudo varrido, era um capricho aquilo ali. Aí a pessoa sobe lá hoje e acha um encanto, mas para mim que vi lá atrás, era super bacana. As construções lá da represa, o início delas da Era época do Império ainda, né? Isso, eram todas aquelas casas assim, bem conservadas. Então, assim, meu pai tinha um trecho, seu Valdir tinha um trecho, cada um tinha um trecho para manter a represa bem conservada, bem limpinha, era toda plantada de flores, desde aqui de cima até lá em cima. Até lá na usina que a gente ia a pé, era tudo limpinho, bem conservado.
Foi uma pena ter acabado. Maravilha. Bom, nós entendemos o tempo, né, da dona Mercedes. Quero agradecer muitíssimo a vocês, a presença de vocês, tá? Muito obrigado por estarem aqui, por nos prestar essa homenagem. Bom, nós estamos aqui com esses ícones que essa família é muito querida aqui na região, José Antônio Alves de Souza e o filho dele, Alex, mais conhecido como Zé. Fala um pouco de vocês, né? O que você sabe sobre a estação? Eu sou mineiro, passei de 1969, 70, com 16 anos, trabalhando, abrindo a linha de transmissão de Furnas, vai para Adrianópolis, vim de Minas, aí conheci isso aqui, rodei o Brasil todo trabalhando em Goiás, Espírito Santo, Bahia, mas sempre, depois que eu conheci aqui, sempre vivi aqui em Rio Douro. Gostou do lugar? Eu fiquei aqui. Aqui eu namorei, casei, viajei, criei meus filhos aqui. Então esse lugar aqui é maravilhoso, sempre foi. Quando eu cheguei aqui, já não tinha mais, tinha a linha do trem, o varejo ali, que eu tomei muito chocolate ali, varejo de Adrianópolis, Vila de Calvas, que eu fazia essa rota aqui. Então, o trem aqui trazia para a comunidade alegria e transporte, que ali em Jaceruba tinha muita produção de fruta, laranja, banana, tudo ia para Belfort Roxo. Então o vagão, tinha o vagão da carregar as frutas e o vagão dos passageiros. Aí quando foi 69, por aí tiraram o trem, aí matou o lugar. Quando? 69. Que acabou aqui a estação. Aí eu cheguei em 70, estava arrancando a linha. E você acha que foi por quê? Você atribui isso a quê? Governantes, sabe por quê? Eles achavam que transporte sobre carreta ia dar mais coisa. Só que o que aconteceu? Triplicou o custo e acabou com... Entendeu? Então o trem aqui fez muita falta. Era uma beleza isso aqui. Essa estação aqui era linda. Todo ano a gente tinha fazer quadrilha aqui, fogueira de São João. Aí morreu. E você está aqui há mais de 50 anos, você sabe bem 53 anos. o que está falando, né? Porque você presenciou, né? Eu presenciei. Treinei lá na estação, lá na represa, lá ali, essa zonezinha lá, tudo maravilha. Aquela represa é um show. Hoje a pessoa que não conhece acha que lá é bonito, mas para a gente que conheceu 53 anos atrás, aquilo hoje está um lixo, abandonado praticamente. Entendeu? O trem fez muita falta, esse trem aqui era maravilhoso. A comunidade que conviveu com eles, é muito bom. Hoje nós estamos aí, tiraram, acabou com isso aí, a estação está aqui. Conseguimos fazer uma reforma nela, uns 5 anos atrás, né? 5, 6 anos atrás, não conseguimos estar aí. É um patrimônio. Isso aqui é histórico, isso aqui é de 1800 e pouco. Isso aqui foi feito pelos escravos para construir a represa. A estrada de ferro, que você fala. Foi feito pelos escravos para trazer a tubulação para conseguir a água. Essa tubulação é da época de Dom Pedro II. Foi feita para trazer a tubulação, para levar agora para a Guanabara para o governador beber, o pessoal do Rio beber. Foi, exatamente. Foi Paulo de Fronten, se eu não me engano, que fez esse projeto e executou o trabalho. Muito bom. Bom, então, Zé, Alex, muito obrigado, tá, pela participação de vocês, por toda essa informação que vocês nos prestaram aí. Tá? Eu agradeço também. Fico feliz de vocês fizerem isso aqui, que isso aqui pertence à comunidade de Rio Douro. E é uma beleza vocês fazerem isso aí. Essa estação faz muita falta para a gente. Obrigado. Agradeço também você, eu agradeço, Zé, depois de estar aí, esse empenho seu aí, fazendo esse documentário sobre Rio Douro, sobre essa estação. Essa estação aqui, como meu pai falou, faz parte da história do Rio Douro, do bairro. Era muita festa junina aqui, muita brincadeira que a gente fazia aqui. Entendeu? Fazia festa junina da Igreja Católica aqui no bairro, da Associação de Moradores. Então isso aqui faz parte da história, entendeu? Agradeço a vocês aí, obrigado aí por tudo aí. Então, Marcos, obrigada por estar recebendo a gente aqui. Fala um pouco do trabalho que a Secretaria de Cultura está desenvolvendo em relação, porque a gente está aqui falando do nosso documentário, né, que vocês estão ajudando a gente a produzir, Trilhos do Passado, né, onde a gente faz aquele resgate, né, da Estrada de Ferro Rio Douro, foi tão importante aqui para o município, não é mesmo?
tanta história legal. E pegando um pouquinho dessa memória da nossa estação lá de Rio Douro, que ainda está de pé, né? Você, desde o início da tua gestão, no INEPAC ainda, né, Marcos? Faz sempre bastante me tempo. dando uma força enorme ali, desde 2016. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse trabalho tão bom que vocês estão fazendo, essa gestão de vocês tão boa em relação a Nova Iguaçu, né, deu um avanço assim fantástico na cultura, na gestão de vocês. Fala um pouco disso. Em primeiro lugar, Sandra, eu gostaria de parabenizar você, ao proponente, que é o César dos Santos Fernandes, por apresentar esse projeto tão auspicioso e tão importante, né? O Trilhos do Passado, falando sobre história, né? Produzindo esse documentário sobre a importantíssima Estrada de Ferro Rio Douro, que foi a Estrada de Ferro que propiciou o abastecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro, né, que fez com que a nossa cidade se transformasse no principal manancial de abastecimento de água para, na época, capital, né? Para a capital do país, enfim, no Império e depois na Primeira e na República e até hoje, né, por sua importância. A Estrada de Ferro Rio Douro é chamada Ferrovia das Águas, por esse motivo, porque conforme eles iam colocando as tubulações, né, eles iam colocando os trilhos, e através das locomotivas, né, eles iam trazendo as tubulações e iam colocando. E logo após que eles terminaram esse processo, eles aproveitaram também a ferrovia para o transporte de passageiros e cargas. Por isso que se propiciou a construção de diversas estações. E em 1989, quando já não funcionava, funcionou até a década de 1970, essas estações. O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural tomba essas estações, né? Tombou a estação de Vila de Cava, a estação de Tinguá, a estação de Rio Douro e a estação de Jaceruba, pela sua importância. A maioria elas datam de mais ou menos da década de 10, né? A de Rio Douro, por exemplo, é de 1916 e foi tombada há 35 anos atrás pelo governo do Estado. É um tombamento importante. Então, na realidade, o que nós temos que fazer hoje é comemorar, né, esse projeto que a Secretaria de Cultura, a Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu está desenvolvendo, que são as estações da cultura. Nós já restauramos a estação de Tinguá, já foi entregue à comunidade, já tem cursos, exposições lá, então um sucesso total. Vamos restaurar a Vila de Cava e vamos restaurar a de Rio Douro também. Jaceruba tem uma questão ali fundiária, vai ficar para um outro momento. Mas a de Vila de Cava e a de Rio Douro já está, né, no nosso cronograma aí de realizações, e a gente espera aí no mais breve tempo possível a gente consiga restaurar e também transformar numa estação da cultura. Isso, porque eu acho que é meu sonho, né, Marcos? Nossa, é o sonho de todos nós, né? Então, quando a gente vê um projeto como esse, né, e que a gente tem que agradecer também ao governo federal, porque foi através da Lei Paulo Gustavo, né? E aos julgadores, né, que tiveram a sensibilidade de escolher um projeto de uma importância tão grande, que são esses Trilhos do Passado, que vai contar, né, num documentário a história da Estrada de Ferro Rio Douro e dessas estações e desse projeto, de tudo que tem acontecido na área de patrimônio. É de uma felicidade enorme. Eu tenho absoluta certeza que vai ser um documentário que vai fazer história. E eu estou já ansioso para ver o resultado. Marcos, parabéns, tá? Pelo que vocês estão fazendo aqui. Falo você, porque vocês são uma equipe, né? Claro. A equipe de vocês são maravilhosas. Eu tive oportunidade de conhecer o pessoal. Foi ano passado que vocês estiveram lá? Rafael, tudo, né? Rafael de Souza, que é o nosso superintendente. Um dia, foi o Rafael, sim. Teve outro, a tua equipe inteira estava lá, até o
ai meu Deus, alguma coisa a de equipe obras. da arte urbana. Sim, todos. O nosso arqueólogo, Diogo Borges. Do pedreiro ao arquiteto, varrendo, lixando, para deixar tudo direitinho, limpinho. Ali foi só uma limpezinha básica, mas nós vamos... Pelo menos, né, não deixa de ser um apoio, né? Mas ali a nossa obrigação é recuperar esse bem tombado pelo governo do Estado, que está sob a guarda da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu hoje, e com vistas a, como eu disse, transformar, né, em mais uma estação da cultura. Para que a gente possa ter ali cursos, exposições. Isso é a nossa obrigação, é a obrigação do poder público preservar, valorizar, restaurar, né, o patrimônio cultural da cidade. E parabéns pelo... isso também eu quero frisar, eu não posso deixar. Nova Iguaçu já tem um complexo cultural, né? Além de ter um complexo cultural, o prefeito Rogério Lisboa criou o Parque Histórico e Arqueológico. É um complexo cultural. Então, eu acho que nós estamos avançando muito. Ali na Praça 15, o Complexo Cultural da Marinha, eu fui ali, por isso que eu falo. Então, tem espaço cultural, Museu Naval, tem várias atrações. Você vê isso ali no Iguaçu. Tomara que vocês tenham tempo de fazer isso em toda a região. Né? Isso é importante, Sandra, porque você descentraliza as ações culturais, né? Porque a grande dificuldade no Iguaçu é que você sempre focou a política pública de cultura no centro. Então nós estamos estabelecendo uma política de descentralização, né? E para que isso aconteça, você precisa ter esses equipamentos culturais funcionando, recuperados, restaurados, e nada melhor do que instalar esses equipamentos num bem cultural importante, num bem cultural tombado, porque isso vai fazer com que a gente, além de restaurar, que a gente dê um novo uso para aquele bem cultural. Então isso é de uma importância enorme para que as futuras gerações também tenham acesso, não só a esse equipamento, mas a essa história, que é uma história de uma importância enorme. Os estudantes, né, ter as exposições temporárias, as permanentes, mas também as temporárias, né, e vai, de repente, até correndo escolas. Recentemente nós tivemos agora, durante a festa do Aipim, uma exposição sobre os caminhos do ouro, Iguaçu e os caminhos do ouro, com um sucesso enorme lá na estação de Tinguá. Agora nós vamos receber uma outra exposição lá, que é o Dadinho, o escultor das cidades imaginárias, que também vai para a estação da cultura de Tinguá. Então tem toda essa movimentação cultural, né, que faz com que aquela região se desenvolva bastante. A estação de Tinguá, Vila de Cava, Rio Douro, é tudo conjunto. É um circuito, né? É um circuito. Então é isso, estão dizendo da nossa satisfação. Muito obrigado. E eu falo em nome da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, do prefeito Rogério Lisboa e de toda a equipe da Secretaria de Cultura por esse projeto fantástico, né, patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, e que venham novos editais, né? Que a gente faça mais projetos. Dar continuidade, né? Com essa qualidade. Então tá, Marcos. Obrigada, tá? Nós é que agradecemos. Tá? Muito obrigado.